Boa noite a todos. Agradeço a presença dos funcionários da Prefeitura Municipal de Acri, aos funcionários da Câmara e aos vereadores aqui presentes que fazem parte da comissão. Dando início aos nossos trabalhos, convido o nobre companheiro o Braga a falar sobre a audiência pública hoje solicitada nessa Câmara. Boa noite. Vamos começar? Depois o Márcio vai explanar os índices e a gente vai intercalando aqui para deixar vocês mais esclarecidos. O que nós estamos fazendo aqui é aquilo que a gente faz 3 vezes no exercício, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a gente submete à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara a situação de momento da execução orçamentária e financeira do município, dos 4 primeiros meses. A gente vai fazer isso no 2º quadrimestre e também no 3º quadrimestre. Essa situação de agora, ela não define como vai ser a prefeitura quando encerrar o mandato, mas ela traça um perfil do que pode acontecer. Muita coisa que vai estar explicada aqui se resolve nos primeiros 4 meses. Alguns impostos que entram agora, depois param de entrar, tipo IPVA e assim por diante. O interessante é que os índices que vão ser colocados aqui, tudo bem, eles são indicativos e, a priori, estão dentro da regularidade dos primeiros 4 meses. Então, eu convido o Márcio para fazer uma explanação dos valores e a gente vai acompanhar nos relatórios. Boa noite a todos, senhores vereadores, os funcionários presentes. A gente tem aqui todos os demonstrativos referente ao desempenho de receita e despesa, né, nesses primeiros 4 meses do exercício de 2018. A gente vai começar pela receita. O orçamento total do município previsto para o exercício, R$ 22.100.000. Arrecadado nesse primeiro quadrimestre, montante de R$ 6.289.653,39, que corresponde a um percentual de 28,46% do total previsto. Aí no quadro que a gente elaborou para servir de apoio para essa audiência, vocês podem observar aí a divisão entre receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes tiveram um índice de realização de 28,75% e de capital de 23,19%. As receitas correntes, compostas aí basicamente dos impostos, né, e de transferências correntes, onde aí se incluem o FPM, ICMS, PTU, né, também, né, nos tributos, né, e as receitas de capital, basicamente que são os convênios recebidos para aquisição de bens e para realização de obras. O valor aí da receita de capital foi um convênio recebido para aquisição de um trator agrícola, né, que foi assinado no final do exercício de 2017 e foi recebido agora no exercício de 2018. Portanto, 28,46% aí no total de receita. A gente fez nesse 2º e 3º quadro aí uma subdivisão para melhor apresentar essas receitas, né? O primeiro quadro aí das receitas tributárias, que apresentaram um montante realizado de 436.591,47, 33,53%. Depois transferências correntes, montante de R$ 5.382.418,13, 28,79%. A parte da receita seria isso. Vocês têm alguma pergunta para
fazer acerca da receita? Deixa eu só fazer um complemento aqui do Márcio, que eu trouxe a mesma situação de 2017, no primeiro quadrimestre. Naquela época, a execução tinha sido 24,72%, para um orçamento de 21.870.640. Para esse ano, com um orçamento de 22.100, a execução foi ligeiramente superior. Você observa isso, né? Então, tem um pequeno incremento aqui, no primeiro quadrimestre de 2018, em relação ao de 2017, em que pese que o orçamento de 2017 ele era um pouquinho menor na sua previsão. O quadro mostra-se bastante satisfatório até agora. Tem um detalhe aí também nessa arrecadação, talvez seja até por isso. No exercício do ano passado, o IPTU começou a ser cobrado só no segundo quadrimestre. Exatamente. E nesse exercício já entrou uma parte aqui no primeiro quadrimestre. Talvez por isso também um pouquinho mais. O IPTU, ano passado, nesse período, só tinha arrecadado R$ 1.909. De lá para cá, houve uma reclassificação da Secretaria do Tesouro Nacional, uma mudança na composição de contas. Os impostos, taxas e contribuições aí, ó, vocês observam que arrecadou R$ 121.533. É muito mais do que arrecadou no período do ano passado. Mas lá foi por questão de lançamento. Houve um atraso, né, Márcio, no lançamento do lá, tributo. No exercício anterior foi em maio ou junho, né? Isso. Só que começou a ser cobrado IPTU. Pode prosseguir do resultado primário. Tá, beleza. Então, ainda traçando um paralelo com relação às transferências correntes, só para a gente fazer, né, um entendimento. Em 2017, o município tinha executado 27,40 nas transferências correntes. E nesse primeiro quadrimestre, 28,79. Pouquinha coisa de diferença. Praticamente igual. Praticamente igual. Em que pese as duas previsões, então eles se igualam. Isso é um sintoma de que a economia está ali, não avançando como está se apregoando, né? E isso com recursos que vêm de fora para dentro do município. Aqui nós temos um outro índice que trata do resultado primário, que é aquele índice onde se verifica as arrecadações do município, excluindo-se delas os juros e as receitas oriundas de alienações. Como no primeiro quadrimestre nós não tivemos receita de alienação, então a realização foi zero. As receitas financeiras do primeiro quadrimestre foram de 9.680,40. Esse cálculo, ele define a capacidade da prefeitura, fazendo um comparativo das despesas fiscais líquidas contra as despesas fiscais líquidas. Se a prefeitura tem capacidade de cumprir uma eventual dívida fundada. No caso aqui, se vocês observarem, o resultado primário, apurado lá embaixo, é de 807.155,10. É um índice favorável para o município. É pequeno? É. Mas ele existe. E é melhor do que se não existisse. Ou se fosse o contrário. Então, analisando, o município teve uma receita primária de 6.279.000 contra uma despesa primária de 5.123. Essa diferença aí, excluindo-se os restos a pagar processados pagos e os não processados pagos, é que deu os 807.166. Está dentro da meta, nada de anormal aí. Já o resultado nominal do quadro 6, que toma por base a situação da dívida consolidada lá em 31 de dezembro de 2017, contra a posição de 30 de 4 de 2018,
o resultado é favorável também. Por quê? Se vocês observarem aí, tem um valor negativo na frente, lá embaixo, no quadro 6. Esse valor negativo significa o montante que a prefeitura suportava financeiramente a dívida consolidada no momento do fechamento do primeiro quadrimestre. Isso vai trazer uma análise no segundo quadrimestre e vai definir uma situação no terceiro quadrimestre. Se a questão financeira da prefeitura suporta o que deve naquele momento ou não. Quando o valor negativo, aí alguém poderia dizer, mas está negativo o valor. Mas é assim que funciona. Se o valor fosse positivo aqui em 1.188.000, significaria que a prefeitura não teria dinheiro para pagar aquela dívida consolidada lá, né? Só dando uma complementação aqui quanto aos pagamentos de dívidas, né? A prefeitura possui alguns parcelamentos realizados, INSS e Fundo de Garantia. Nesses primeiros 4 meses foram pagos 31.211,57 de parcelamento de INSS e 3.283,15 de parcelamento de Fundo de Garantia. Além disso, a gente também possui precatórios, né, dos mapas de 2016, né, que ficou em atraso, e mais dos mapas de 2017 e agora do atual exercício. Hoje a gente está no regime especial de pagamentos, ou seja, a gente deposita mensalmente 1% da receita corrente e líquida para abater o valor desses precatórios. A gente deposita numa conta do Tribunal de Justiça e eles fazem a divisão para os respectivos credores dos precatórios. Até 30 de abril, a gente depositou nessa conta o valor de R$ 63.744,91. Um precatório que a gente tem está fora desse regime, que foi feito um acordo diretamente com a CODASP. Foi pago também durante esse período R$ 43.001,29. Portanto, aí, cerca de 106 mil de precatórios pagos nesses 4 primeiros meses do exercício. Fora o INSS, né? Precatórios cerca de 106 mil, mais 31 mil de INSS, né? Que é um parcelamento, né? E mais 3.283,15 de fundo de garantia. Resultado primário e nominal, mais alguma coisa, Braga? Deixa eu só fazer um comparativo, já que nós fizemos lá da Receita. No mesmo período de 2017, nós tivemos ali um resultado nominal de menos 613.726. Nesse primeiro quadrimestre, menos 1.188.000, que é bem superior ao executado no primeiro quadrimestre de 2017. Então, aqui, até nesse comparativo, está bem mais favorável os 4 primeiros meses do ano, tá? O resultado primário também tem uma diferença bastante razoável. Lá, em 2017, o resultado primário foi 513 mil. E aqui, 807. Então, são índices que, comparativamente, demonstram uma situação melhor na execução financeira e orçamentária do município. O quadro seguinte aí demonstra os restos a pagar. Além de precatórios, né, de parcelamentos, a gente tem os restos a pagar, que são os empenhos realizados em outros exercícios e que não foram pagos até o início desse exercício. Houve aí a gente pede desculpa a vocês, houve um errinho aí na elaboração desse quadro quanto à inscrição e saldo anterior. A gente aqui só colocou o valor dos empenhos processados, e além dos processados seriam também os não processados. Então eu vou ler aqui no meu demonstrativo para a gente ter uma noção melhor aí do valor. O saldo a pagar aí está correto, o valor de pagamentos também e cancelamentos também só levou em consideração os processados. Então eu vou
repassar aqui o valor correto, tá ok? Saldo anterior, existia no início do exercício um valor total de 797.173,47 de restos a pagar, sendo 548.719,05 processados e 248.454,42 não processados. Isso dos exercícios de 2015, 16 e 17. Aí nos 4 meses de exercício, houve pagamento de restos processados no valor de 316.394,48, mais pagamento de não processados de 33.165,88 e também cancelamentos de 1.100 de processados e de 8.733,54. Restou um saldo em 30 de abril de 437.779,57, sendo que desses 437.000, 231.224,57 eram de restos processados e de R$ 206.555 de restos a pagar não processados. Desse total, R$ 48.625 são restos a pagar do exercício de 2015. R$ 181.459,82 do exercício de 2016. E mais aí um valor de 224,57 do exercício de 2017. Do exercício de 2017, grande parte aí era da compra do trator que eu falei. Hoje, já em maio, praticamente já não existe restos do exercício de 2017, porque a firma entregou o trator, né, e já foi quitado. Então a nossa maior dívida hoje refere-se a esses 2 exercícios, 2015 e 2016. Alguma pergunta aí sobre restos a pagar? 2015 e 2016. Eu não tenho aqui em separado, Chico, o valor. Eu só tirei o valor do valor. Não, sim, tem o saldo. 2015, 48.625, tá? E de 2016, 181.459,82. 220, 230 mil, né? Isso. Hoje, na data de hoje, é mais ou menos o que resta, né, de restos a pagar. Como eu falei, de 2017 a maior parte era esse trator, né, e restos a pagar não liquidados, de contratos assim que, conforme vão sendo prestados serviço, a gente vai pagando e ele vai... Então, praticamente, de 2017 não resta mais nada, né, a ser pago. Só que na posição aqui de 30 de abril, como não tinha sido pago o trator ainda, né, existia esses valores. Deixa eu fazer um complemento aqui, Márcio. Só para dizer que esse quadro 7, ele tem o condão de demonstrar que o município tem recurso financeiro para quitar o resto a pagar total. Né? Só que não é bem assim que funciona na prática, porque você tem o custo mensal da prefeitura em si. Mas como o quadro ele tem que demonstrar, para o credor principalmente, que ele tem a salvaguarda do recurso financeiro. Exatamente. Então, vamos supor que a prefeitura fechasse hoje, por uma questão. Não vai ter mais prefeitura. Todo mundo que tem a receber teria dinheiro com muito lastro para pagar. É isso que esse quadro quer demonstrar. Correto? Só que não funciona bem assim, né? Porque a gente tem as despesas do mês, né? Então não tem como quitar tudo de uma vez, né? Sim, sim. Em tese, faz parte do contexto, né? Porque, mesmo na situação que você está dizendo, hoje o município tem uma situação favorável financeira aqui, com relação aos credores. É que eu disse, esse quadro aqui, ele visa demonstrar exatamente isso.
É uma salvaguarda do credor. Dissocia isso aqui do que nós já vimos lá atrás. Cada quadro desse, ele tem uma história em particular. Eles não estão como que atrelados um ao outro. Cada um mostra a realidade de cada coisa. Eu vou fazer aqui, Márcio, as despesas com o pessoal. Pode seguir? No momento, em 30/4, o município tinha gasto 47,33% de pessoal. No período de 2017, a guisa de comparação, a despesa era 48,09%. Em ambos os casos, tanto lá como cá, o município está abaixo dos 2 gatilhos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro gatilho, para que o prefeito fique esperto com despesa pessoal, é 48,60, que é 90% de 54. E o segundo gatilho é 51,30, que é 95% de 54. Em ambos os anos, e o que interessa para nós agora é esse aqui, de 2000, ele está abaixo, tanto do primeiro como do segundo gatilho. Então, ele está dentro das normas do que a Lei de Responsabilidade Fiscal indica. Correto? Apesar de não estar com uma margem muito grande aí, né, Braga? Não está. Dentro do... É porque leva em consideração a receita corrente líquida, né? Sim. Aí precisa saber quem que vai ser contratado, né? Exatamente. Quando da criação dos cargos, a gente manda um demonstrativo O impacto, né? falando sobre o impacto que isso gera, né? Só que no momento a gente não tem assim. Não tem esse aqui na mão agora. Aí vai depender de quantas pessoas forem. Isso. Se houver a contratação, já vai ter a posição lá definida já, né? Entendeu? Depende muito do comportamento da Receita também. Também, Né? isso depende do comportamento da Receita. É tudo atrelado. E sendo que, para levar em consideração isso aqui, Edgar e nobres companheiros, a receita corrente líquida é de 12 meses. Então, você pega 4 meses de 2018 e 8 de 2017. Porque em 2017, de outubro, novembro e dezembro, existe um aumento razoável, né, Márcio, de arrecadação. 8 de 2018. E vai fechar em 31 de dezembro. Inteligente isso aqui. Entendeu? Então, ele te mostra uma situação momentânea. Mas está tranquilo esse índice aqui. No próximo tópico, aí, a aplicação do município em saúde. Tendo como base aí uma arrecadação de impostos de 5.642.145,89, que são as despesas consideradas, as receitas consideradas aí para que seja aplicado um mínimo de 15% em saúde, né? O município aplicou nesse primeiro quadrimestre, em se tratando de despesa empenhada, 1.871.508,39, 33,17%. Despesa liquidada, 1.208.693,29, 21,42%. E despesa paga, 1.152.396,76, 20,42%. Ou seja, um pouco bem acima, né, do limite mínimo exigido para aplicação em saúde de 15%. E fazendo um complemento com comparativo, que o Márcio fala lá, eu faço comparativo com o mesmo período de 2017. Lá, na despesa empenhada, o município havia gasto 32,34, contra 33 agora. 20,57 na despesa liquidada e 19,66 na despesa paga. Isso tudo também atrelado à planta de receitas que geram esses cálculos. Lá, até 30 de abril de 2017, o município tinha arrecadado, na base de cálculo para a despesa, 4.960.000. Esse ano, 5.642. Não, aqui já não é. Aqui já não é. Aqui já é o período... Esse só do exercício. Do exercício. Esse é só do exercício. Você vê como que a coisa é complicada, né? Mas tá, então, os índices esse ano estão superiores ao do ano passado, mesmo em cima de uma arrecadação maior. Isso depende o quê?
que nós temos inflação no mercado. Em que pese o governo dizer que não tem, mas na prática tem. Né? Dando continuidade, agora o segundo quadro, aplicação no ensino no período. A mesma base de arrecadação aí que é considerada para aplicação em saúde é considerada para aplicação no ensino. Só que aqui o limite mínimo a ser aplicado é de 25%, né? Então, de despesa empenhada a gente teve 1.699.032,16, 30,11%. Despesa liquidada 27,72% e despesa paga 28,71%. Um pouco acima também do mínimo constitucional exigido. O que implica que essa meta também está sendo cumprida. E comparativamente ao exercício anterior, lá a aplicação na despesa empenhada foi de 32,01, na liquidada 29,21 e na paga 28,70 contra 28,71 nesse período de 2018. Está ali dentro do mesmo nível de gasto. Continuando, demonstrativo de aplicação do Fundeb, dos recursos do Fundeb. O município recebe recursos provenientes de matrículas no ensino infantil, proporcional à creche e pré-escola, né? Nesses 4 primeiros meses, recebeu R$ 427.596,39, com mais rendimento de aplicação financeira de R$ 440,66, R$ 428.037,05. Desse total, foi aplicado no magistério, no que se refere à despesa empenhada, 92,94%. Considerando apenas a despesa paga, 89,30%. E em outras despesas, né, 20,57% no empenhado e 10,35% no pago. O que indica que o município também cumpriu aí com a legislação, que exige aplicação mínima de 60% no magistério. E a gente pode ver que a despesa paga ficou na casa de 89,30%, bem maior do que o mínimo exigido. Nesse mesmo período, em 2017, a aplicação no magistério apontava 94,44% no empenhamento, no pagamento 89,69%, outras despesas 20,41% no empenhamento e outras despesas pagas 11,67%. Então vocês observam que está ali parelho, né? Em que pese mudança um pouquinho a mais de arrecadação, mas teve um aumento de despesa também, os índices estão dentro do que prevê a legislação. De uma forma geral, está dentro da normalidade. A gente, da parte técnica, espera que se cumpra no segundo quadrimestre, né, Márcio? E ao final do terceiro, que o município tenha todos os índices cumpridos pela lei de responsabilidade fiscal. E as contas do prefeito, a partir daí, já são vistas de uma maneira diferente. O segundo quadrimestre aí é um período meio difícil, né, em termos de arrecadação, né? Então exatamente. A gente tem que ter um pouco de cuidado, de cautela, né? É um período do ano em que existe uma queda nos repasses, principalmente do FPM, porque começam as devoluções do imposto de renda. Isso vai impactar o FPM que vem para o município. Essa tendência depois começa a se reverter em outubro, novembro, dezembro. Isso é histórico. Sempre, isso é histórico, não adianta ser. Então é preciso ter cautela agora no meio do período, para depois normal. O impacto, isso nós vamos verificar só no final do exercício. Porque, veja bem, se você analisar o primeiro quadrimestre, nós tivemos aí 100 e poucos mil de arrecadação, não dá para você fazer um comparativo com o primeiro quadrimestre do ano passado, que não arrecadou nada, por conta do lançamento atrasado. Então, a gente fica prejudicado essa análise aqui, agora. Talvez no segundo quadrimestre provavelmente no segundo a gente vai ter essa posição. Ter uma ideia melhor, né? Exatamente. Agora, com a questão do IPTU, existe
uma questão que tem que ser analisada. O IPTU, ele não só aumenta a arrecadação tributária, como ele compõe um índice quase que decisivo para o valor adicionado do ICMS. Ele impacta lá no índice do ICMS. Você está entendendo? Então, se você tem uma receita tributária baixa, ele vai compor a menos o índice do ICMS, que vai prejudicar o município daqui a 2 anos. Município que não cuida da sua receita tributária, infelizmente, é a regra do ICMS. Ali ele tem área alagada, área plantada, receita tributária, população. É um contingente de cálculos para chegar naquele 0, qualquer coisa que distribui para o município. Tem fundamento esse tipo de coisa. Outra coisa que eu queria perguntar, Braga, é com relação aos talões de produtores, o impacto que tem da arrecadação da DIPAN no município. Então, eu já ouvi pessoas dizer que 70% do talão de produtor impacta. É preciso ver, tem que analisar a característica do município. Se é um município industrial, se ele é eminentemente agrícola, aí você tem condição de saber quanto que tem. Eu já tentei ver na Secretaria da Fazenda e não consegui essa informação definitiva. Porque é até para a gente ter noção. O produtor rural vai impactar em quanto? 70% do valor adicionado? 50%, 40%? Qual é o aumento dessa arrecadação em decorrência da produção do município de Acre? Isso que a gente gostaria de saber, que nós somos cobrados e a gente não tem uma exatamente. A gente já pesquisou, eu particularmente pesquisei na Secretaria da Fazenda, não consegui uma resposta definitiva disso. Porque quando eles passam para a gente, o VA, que é o valor adicionado, eles passam lá os códigos dos contribuintes, em tese. E não aparece o talão de nota. Só aparece aquele que foi no passado a DIPAN B. Tinha DIPAN A e DIPAN B. Então, a gente se sente prejudicado em não ter essa formatação. Há quem diga, e aí quem diz isso também não tem nenhum estudo científico baseado nisso, que diz que impacta em 70%. Eu, particularmente, não acho que impacta em 70%. Você está entendendo? Leva em consideração, por exemplo, uma indústria exportadora. O valor adicional dela é enorme. Uma pedreira é enorme. Quantos talões de nota você teria que ter para fazer frente a uma indústria? Então, fica difícil da gente fazer. Mas que é importantíssimo, é. Nós temos produtores aqui no município com 100, 200, 100 mil sacas de amendoim. Deve ter algum impacto nessa arrecadação. Tem muito impacto. Nesse caso, tem. Não só isso aí, seria inviável, tá tirando como nota no município. a venda de gado. Desde que a venda de gado seja emitida uma nota fiscal para cada caminhão que saia. Porque a gente tem conhecimento que existem umas práticas por aí em que o cara faz uma venda de 10 caminhões em uma nota só. Aí o município está perdendo e muito. E muito. Não é pouca coisa, não. Exatamente. Mas por faltar incentivo, exatamente. por não ter estrada para andar, porque está tudo emburacada, porque não sei o que, eles são revoltados, eles não fazem isso em revolta ao próprio município. Exatamente. O dia que nós incentivarmos eles vão tirar. Porque não há interesse deles não tirarem nota, até favorável, até para tirar até um financiamento rural e tal, ele tem que ter uma arrecadação. Com certeza, tudo que for feito, tanto no aspecto da fiscalização, quanto do aspecto ao incentivo ao produtor, com certeza vai traduzir num resultado melhor para a arrecadação. Até porque, eu acho que vocês têm conhecimento disso, qualquer talão de produtor que você tirava antigamente, o Fundo Rural descontava 2,3, hoje caiu essa margem, é 1,5. Quer dizer, então não tem por que o produtor não tirar nota. Talvez ele não está tirando nota, ele está querendo até boicotar o município porque não está tendo um incentivo melhor para ele, não está na estrada que ele quer, não está conservando a vicinal, talvez seja isso que ele, por revolta, ele não tira nota do município. Nós temos produtores aqui que plantam em município de fora, quando ele tem fazenda de 200 alqueires aqui, poderia tirar da nota daqui. Ele não tira revoltado com essa situação. E tem alguns casos que eu conheço de outras regiões, Edgar, companheiro, de empresas de cana, que tira nota
no município da matriz. Aí é o que prejudica o município. Ela acaba com a vicinal nossa, só esburaqueia. Exatamente. As estradas da zona rural tá tudo acabada porque a usina acaba com tudo e tira nós de lá. Quer dizer, o município de aqui não leva vantagem nenhuma nesse sentido. Eu conheci uma prefeitura 5 anos atrás, 5, 7 anos atrás, em que o prefeito contratou uma empresa para fazer um estudo, uma empresa técnica para fazer um estudo desse. Deu um efeito legal no ICMS. E foi ali para o lado de Clementina. Tem que haver, porque talvez nosso município é essencialmente agrícola, mas a usina não dá lucro nenhum. Eu acho que ela acaba não dando lucro nenhum, principalmente agora que está mandando todo mundo embora aí. A Cleoco, por exemplo, que poderia estar até dividindo e compartilhando com nós o recap dessa vicinal, alguma coisa nesse sentido, só estraga a vicinal. Os empregos que tinha a crise estão se acabando. Está mandando todo mundo embora, mandou pessoal do veneno, o pessoal não sei de onde mora. Quer dizer, qual a vantagem que tem ter cana plantada no município? Eu acho que não estou vendo nenhuma. Eles estão pagando os proprietários pelo arrendamento? Acho que nem isso está pagando, pelo jeito. Porque aí, se eles forem embora, o município vira essencialmente agrícola. Não, vocês tiveram uma noção da situação? Então, se Deus quiser, na próxima avaliação, a gente vai estar aqui apresentando os índices do segundo quadrimestre. E nós vamos fazer um trabalho comparativo. Essa resposta com relação a esse DIPAM, com relação a essas coisas aí. Eu já pesquisei, viu? As pessoas procuram informações e a gente tenta incentivar a tirar nota. Infelizmente, nós não temos aqui um funcionário à altura para ficar fiscalizando isso, que nós estamos cobrando isso faz tempo do prefeito, cobrando para se arrecade, para que fiscalize, venda ambulante aqui, que dá uns troquinhos, mas dá também, que o comércio exige de nós, vereadores, que as vendas ambulantes aqui acontecem diariamente e nada se faz, e talvez até para aumentar essa arrecadação na DIPAN, na zona rural, aí, que é um incentivo a mais, que talvez os produtores até colaborem com o município com um incentivo a mais. Do exercício anterior, Edgar, do exercício anterior para esse exercício, teve uma pequena variação na DIPAN, um pouquinho acima. A gente se dispõe a fazer segundo consta, não é do funcionário que está lá, não. Segundo consta, o Zé Cleto ajudou bastante, senão não aconteceria. A gente pode demonstrar quanto surtiu em aumento Sim, mas isso é importante, não é? Mas é isso que a gente quer. A gente quer que realmente o município arrecade e com esses recursos, eu acho que aumenta um pouquinho o ICMS, alguma coisa nesse sentido. É o que a gente quer. Agora, o que a gente não acha justo é que o pessoal de fora vem aqui e vende na porta do comércio que está aqui dando emprego, está aqui pagando impostos, e o pessoal de fora vem aqui e vende. A gente não quer explorar, a gente quer que eles tenham o direito de vender e que a população compre até mais barato. Mas desde que ele pague lá uma taxa de 20 a 30 reais, ele pode vender no município. Eu acho que é correto, que todos os municípios fazem isso. Edgar, não vou fazer aqui nenhum jabá, publicidade, nada, muito longe disso, mas uma pessoa me fez um demonstrativo no aplicativo ontem, mas o meu celular é tão antigo que não conseguiu baixar o aplicativo. MRX, espaço VAF, valor adicionado final. Instala no seu celular, ele te dá a posição dos últimos 3 ou 4 anos do município, o que foi repassado, o valor adicionado, tudo certinho. É um aplicativo, é gratuito. Você só faz um cadastro ali, coloca o seu e-mail, e essa empresa está fornecendo isso aí. Claro que lá no fundo ele vai ter uma intenção comercial, mas como cidadão, a gente pode ter isso no celular. Eu, infelizmente, não consegui baixar aqui, porque o meu celular é antiguinho, hein? É da época do 7-1 da Alemanha ainda. Ele precisa de um Android mais atual. Nós não estamos gastando. Mas é um aplicativo muito interessante, cara, porque ele se atualiza automaticamente. Simples. Mas ali, nesse aplicativo, está bem simplesinho, viu? Para você ter uma noção. Eu não vou ter que trocar um celular só para colocar esse aplicativo. Estamos combinados, então?
Até a próxima desse tipo. Eu acho que nós agradecemos as explicações, nós vereadores participantes da comissão, agradecemos a participação de vocês e que realmente a gente acha que nós estamos no rumo certo, o município realmente está de parabéns, diante da administração do prefeito atual e de vocês, como os técnicos da área, como os profissionais da área, que acho que colocam nós à disposição e também a população com esclarecimento direto, correto e exato do que acontece no nosso município. É isso que a gente tinha a dizer e agradeço a participação aos internautas que nos assistem. A gente agradece. Boa noite a todos. Muito obrigado.